uma, uma história de um rei. Gostaria que você abrisse comigo em 2 Samuel 22, história de um rei de Israel. 2 Samuel não, desculpe, 2 Reis 22. História do rei Josias. Eu vou ler o capítulo inteiro, depois nós vamos ver alguns pontos, não necessariamente versículo por versículo, mas eu quero ilustrar alguns pontos dessa história. Diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem se desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias, neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: Vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores e fazer os reparos no templo. Os carpinteiros, os construtores e os pedreiros, além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para o reparo do templo. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: Teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo. E o secretário Safã acrescentou: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa no templo. Ele morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Digam ao homem que enviou a mim, que assim diz o Senhor: Trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu. Porque abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Diga ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir que falei contra esse lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz.
Seus olhos não verão toda essa desgraça que vou trazer sobre esse lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos e bendizemos o teu nome pela palavra de Deus, pela palavra que temos em nossas mãos. Eu peço que o Senhor, nesse momento, abra nossa mente, abra nosso coração, para compreendermos, Deus, as verdades da tua lei, as verdades da tua palavra, e que essa palavra possa nos transformar. Pela tua misericórdia, eu peço que o Senhor me use e fale com o teu povo. Bendito seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu coloquei o título dessa mensagem de bases, porque não vai ser apenas uma parte também. Mas existem coisas que são básicas para o cristianismo. Coisas que não devem faltar, tanto na vida da igreja como na vida individual, na vida do cristão. Eu gostaria de ler o versículo de Atos 2, 42, que vocês já devem saber de cor, que diz assim: eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles quem? Os primeiros cristãos, logo depois que Jesus ascendeu ao céu, todos aqueles que criam em Jesus, o que eles faziam? Se dedicavam à doutrina dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, hoje nós vamos falar justamente sobre essa doutrina dos apóstolos. A lei de Deus, a palavra de Deus, todo o preceito de Deus, a Bíblia que você tem na mão. E vamos pensar um pouquinho sobre o nosso relacionamento com a Bíblia, nosso relacionamento com a palavra de Deus. Se alguém te perguntasse, e você tivesse que responder instantaneamente, se alguém te perguntasse, o que a Bíblia representa para você? O que a Bíblia representa na sua vida? Pensa um pouquinho qual seria a sua resposta. A verdade é que Deus escolheu se comunicar com a gente através de um livro. Deus escreveu, inspirou homens para que escrevessem a sua palavra e reuniu toda essa palavra, toda a sua palavra em um livro que nós chamamos de Bíblia. Ele não escolheu outra forma, ele não escolheu gravar um filme ou fazer outra coisa, não. Deus escolheu essa maneira de deixar a mensagem dele para nós. Tudo que ele quer nos comunicar, tudo que Deus quer transmitir para nós, está aqui nesse livro, está na Bíblia. Não tem nada faltando. Você não precisa de outra revelação, porque tudo que Deus queria revelar já está na palavra de Deus. E não tem nada a mais do que você precisa saber. Deus vai te revelar muitas outras coisas no momento oportuno, no céu. Mas o que você precisa saber para viver de uma maneira reta, de uma maneira justa aqui na terra, Ele já revelou, e tudo isso está na Bíblia. Então, tudo que você precisa, tudo que você pode saber sobre Deus hoje está na sua palavra. Então, a Bíblia, ela é um canal de comunicação entre Deus e nós. Deus se comunica conosco através da Bíblia, sua revelação escrita e coletada e toda junta na palavra de Deus. Então, irmãos, a leitura bíblica, ela não é um ritual, ela é um relacionamento. Leitura bíblica faz parte do teu relacionamento com Deus. Você fala com Deus através da oração, você ouve Deus através da palavra dele, através da Bíblia. A Bíblia não é um livro de regras, cheio de faça isso e não faça aquilo, mas ela é a demonstração do amor de Deus. É o relato de toda a história da redenção, de todo o Evangelho, desde a queda até a redenção, a consumação, a criação também. Então a Bíblia
é um livro fascinante. Eu gosto muito da Bíblia. Eu gosto muito da Bíblia. Mas hoje em dia, a gente vive uma fase onde a Bíblia não tem o lugar que deveria ter. Eu digo na igreja brasileira de forma geral. O lugar que a Bíblia ocupa não é esse lugar de primazia, de tanta importância. Quando você, por exemplo, não lê a Bíblia, você está ignorando a voz de Deus. Já pensou nisso? Quando você não lê a Bíblia, você ignora o que Deus quer falar com você. Um dia inteiro sem ler a palavra de Deus, foi um dia inteiro que você ignorou o que Deus queria falar com você. Já pensou assim? É duro, né? É difícil. Você não quer ignorar o que Deus tem para falar com você. Mas a verdade é que a gente não tem muito tempo, né? A gente está tão ocupado. A gente tem tanta coisa para cuidar. A gente tem tanta coisa para fazer, tanto problema para resolver. Tanta coisa e não dá. Depois se der, eu leio. Ou no domingo eu vou lá na igreja. O pastor Celso leu a Bíblia a semana toda e domingo ele explica para a gente. A gente tem muita coisa para fazer, cabeça cheia. E você pensa durante o seu dia, o tanto de barulho que você escuta, o tanto de ruído, o tanto de informação que você recebe de todos os lados, e o tanto de mentiras que você escuta de tanta gente. E no meio de tudo isso, a gente vai, aos poucos, ignorando a palavra de Deus. A gente enche nossa mente com milhares de coisas por dia. Algumas coisas aparentemente importantes. Também um monte de bobagem. Outras coisas ainda que são pecaminosas, que são totalmente opostas a Deus, que nos afastam de Deus. Facebook, Instagram, WhatsApp, Netflix, televisão, e eu não sei mais o que nomear. Você enche a sua cabeça. Eu também gosto de Netflix, gente, tá? Mas a verdade é que a gente passa o dia enchendo nossa mente de informação. E eu pesquisei o tanto de informação que mais ou menos uma pessoa recebe. E eu encontrei uma matéria da revista super interessante, que é de uns 4 ou 5 anos atrás. Pode já ter mudado alguma coisa. Mas diz assim, um estudo feito nos Estados Unidos mostra que as pessoas passam quase 12 horas por dia consumindo informação. Leem ou ouvem mais de 100 mil palavras por dia. O total, então, de 11,8 horas por dia é o equivalente a, se somente fosse um pendrive, somente fosse um computador, é o equivalente a 34 gigabytes de memória. É muita coisa. Por dia. Mais de 100 mil palavras é o equivalente a uma Bíblia por semana. Engraçado falar da Bíblia nessa pesquisa, né? Eu estava justamente preparando esse estudo. A Bíblia, aí depois eu pesquisei, quantas palavras será que tem a Bíblia? A Bíblia tem mais ou menos 780 mil palavras. Então é praticamente uma Bíblia por semana que a gente consome de informação. Lógico, todo tipo de informação não bíblica. Mas a gente está sendo bombardeado de informação. Isso não é interessante? Não é interessante? E o pior, provavelmente a maioria, se não toda essa informação que você recebe, ela é contrária, ela é oposta à Bíblia. De alguma maneira ou de outra, ela contém teorias, ela contém ideologias contrárias ao cristianismo, ideias que relativizam a verdade absoluta da palavra de Deus. Tudo isso, a tua mente está sendo bombardeada. E qual o lugar da Bíblia no nosso dia? Quando você acorda até a hora de dormir, qual o lugar que a Bíblia, que a palavra de Deus,
ocupa na sua vida? Você tem lido a Bíblia? É claro, você não vai ler a Bíblia o dia inteiro, todos os dias? Claro que não. Mas também será que isso é uma desculpa para não lermos nada, talvez? Qual lugar que a Bíblia, qual que é o lugar que a Bíblia ocupa no seu dia? A leitura bíblica, ela requer disciplina e não tem como você fugir disso. Ela é uma disciplina espiritual que você deve praticar, cultivar diariamente. Para mim é difícil. Eu tenho que acordar às vezes mais cedo do que o normal. Eu tenho uma vizinha que tem 4 cachorros. Então, às vezes é difícil ler e estudar. Às vezes eu tenho que ler antes que os cachorros acordem. Antes que outras coisas me atrapalhem. Antes que comece a passar o carro do ovo. Eu tenho que preparar, eu tenho que me disciplinar. Eu nunca falho? Não, eu falho. Sou perfeito? Longe disso. Mas eu sei da minha necessidade e eu tento me disciplinar para isso. Essa história que eu li no começo é uma história interessante de um rei que, entre aspas, descobriu a Bíblia. Em certo momento ele, olha só o que existe, o livro da lei do Senhor. E nós vamos ver o que aconteceu depois que ele foi tocado por esse livro. Depois que ele leu esse livro, quais atitudes que ele tomou, o que mudou na vida dele. Então nós lemos, já no começo, 2 Reis 22, e é a história do rei, então, Josias. Interessante que ele começou a reinar com 8 anos de idade. Interessante, imagina um menino de 8 anos de idade, não sei quem aqui, Thomas, talvez? Thomas tem 9, né? Tipo Thomas, assim, um rei. Ou outro menino de 8 anos, reinando uma nação. Então, interessante. E a Bíblia fala que ele fez o que o Senhor aprova. Diferente do seu pai e do seu avô, ele seguiu o Senhor e fez tudo o que o Senhor aprova. Ele seguiu os caminhos de Davi, sem se desviar-se para a direita nem para a esquerda. É interessante notar, só um parênteses sobre isso, sempre quando no livro de Reis, um rei que era aprovado pelo Senhor, a Bíblia fala que ele seguiu os caminhos de Davi. Só que Davi deu umas mancadas, fez umas coisas erradas, porque o Senhor olha o coração. Então ele tinha um coração assim como o coração de Davi, que era um coração segundo o Senhor, um coração que seguia o Senhor. Não um homem perfeito, mas um homem que se arrependeu. E então ele era esse homem, na verdade esse menino, que começou tão pequeno a reinar e seguiu os caminhos do Senhor. Era um menino com um coração aberto para o Senhor, obediente ao Senhor. Então, 18 anos depois que ele começou a reinar, no versículo 3, ou seja, ele já tinha 26 anos de idade, ele pediu para um secretário buscar no templo um tanto de prata para realizar uma reforma no templo. Então ele foi, esse secretário Safã, ele foi até o templo, ele disse para ele o seguinte: vá ao sumo sacerdote Ilquias, versículo 4, e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas recolheram do povo, para que fosse feita uma reforma no templo. E ele foi lá, buscou essa prata para que essa reforma fosse feita. Acontece que lá no templo, onde estava essa prata, algum tipo de depósito dessa prata, esse sumo sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor. Olha só o versículo 8. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E ele entregou a Safã. Não é interessante isso? No templo do Senhor. Não foi na casa de ninguém, foi no templo do Senhor.
De alguma forma, esse livro da lei estava escondido em algum canto. Eu fiquei pensando, o que acontecia nesse templo, então? Se a palavra de Deus estava escondida num canto, para que servia esse templo? Eu não sei, talvez atividades, eventos, não sei mais o que acontecia. Muita coisa acontecia. Talvez muita gente se reunia, atividades. Mas a palavra de Deus nesse templo estava deixada de lado. Ninguém nem lembrava onde tinha deixado a Bíblia, vamos dizer assim. Isso é uma coisa triste de pensar. A gente não quer que isso aconteça com a gente, não é mesmo? E o sacerdote Ilquias, então depois o secretário, versículo 10 fala: o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. Olha só como ele fala, um livro. Você vê que um livro. Irmãos, a Bíblia, fisicamente, ela é um livro, mas ela não é um livro. Ela é o livro, que pode te trazer vida, que pode te edificar, te fortalecer. Ela não é um livro que você põe na prateleira junto com os outros e lê quando você lembra, está perdido lá, pegando poeira. A Bíblia não é para isso. A Bíblia não é um livro. Eu tenho vários livros que estão lá pegando poeira, porque eles não são tão importantes como a Bíblia. A Bíblia nunca pode ter poeira. A tua Bíblia nunca pode ter teia de aranha. Então, você vê que esse povo não tinha intimidade com a Bíblia. Um livro. E ele leu para o rei. Então, você vê que esse rei, então, ele era um rei inclinado para o Senhor. Tinha um coração que ele fazia o que o Senhor aprovava. Mas demorou esse tempo para ele descobrir a Bíblia. Descobrir a palavra de Deus. Não é interessante? Será que talvez a gente não tenha que descobrir a palavra de Deus? Descobrir que essa palavra de Deus que está na sua mão, ou que está lá na sua casa, ou que é pregada aqui, descobrir que essa palavra de Deus pode mudar a tua vida. Será que não é o momento de despertar e descobrir a palavra de Deus? Descobrir o que a palavra tem para nos dizer. Então, esse primeiro momento, ele descobre a palavra de Deus. E vamos ver o que acontece com essa descoberta. Olha o versículo 11. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Então, no momento que ele ouviu a palavra de Deus, esse livro da lei, eu creio, muito provavelmente, é o livro da lei de Moisés, ou seja, o Pentateuco, Êxodo, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio, os primeiros 5 livros da lei. No momento que ele leu, que ele ouviu, né, as palavras, ele rasgou as vestes. Eu creio que ele deve ter ouvido o final de Deuteronômio 28, lá, que fala todas as maldições para aqueles que desobedecem a Deus. Esse cara ficou desesperado. Rasgar as vestes não era um simples ritual, era uma atitude que demonstrava um desespero, uma aflição, um arrependimento principalmente. Então, a primeira coisa que aconteceu com esse homem, ele foi cheio de convicção e arrependimento. A partir do momento que ele ouviu a palavra de Deus, com o coração aberto, ele entendeu quanta coisa errada tinha, ele se encheu de convicção e de arrependimento. Chocante, né? Ele se arrependeu, ele se encheu de convicção porque sabia quanta coisa errada o seu povo estava fazendo. Quando você lê a Bíblia não é um livro de historinhas. Ela é um livro, ela conta histórias, ela tem narrativas, mas ela transforma a sua vida. Quando você lê com o coração aberto a Bíblia, você vai ser cheio de convicção e arrependimento. Sabe por quê? Porque assim como eu, você é pecador. Você peca. E quando você lê a Bíblia, você deixa que ela te confronte, não é possível. Não tem outra saída. Você se enche de convicção do que tem feito de errado. Você se arrepende e transforma e muda de vida.
No capítulo 23, a gente não vai ler todo, mas mostra exatamente o que o arrependimento desse rei Josias levou. Por exemplo, a primeira coisa que o rei fez, ele leu para o povo. Ele leu para o povo, ele se comprometeu com a aliança de Deus com o povo. Ele destruiu todos os objetos idólatras. Ele arrancou, destruiu os altares de Baal, altares que Salomão tinha construído, que estava há muito tempo na nação. Ele derrubou os altares, ele voltou a celebrar a Páscoa, que já não era celebrada, o livramento do Senhor para o seu povo no Egito. Ele voltou a celebrar a Páscoa. Ele eliminou os médiuns e videntes da nação, ou seja, ele promoveu uma purificação. Aconteceu na nação um verdadeiro reavivamento espiritual, a partir do quê? Da palavra de Deus. Tudo cheio da convicção, porque esse homem estava cheio da convicção que a palavra trouxe a ele. Eu só vou ler 2 versículos do capítulo 23. O 24 e o 25 diz assim: ele fez isso para cumprir as exigências da lei, escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Olha o tamanho dessa mudança. Ele abriu mão de tudo que não agradava o Senhor na nação e transformou toda essa situação. Então, primeira coisa, quando ele leu o livro, ele se encheu de convicção e se arrependeu. Primeira coisa, uma coisa importantíssima, então, que a gente não pode prosseguir sem falar. Leia a Bíblia de coração aberto. Olhe, examine-se para ver o que você tem feito de errado. A Bíblia te mostra. A palavra de Deus te mostra. E a partir daí, então, se arrependa e prossiga. Quando a gente fala de arrependimento, não é apenas um remorso, mas uma mudança de atitude. Fazer todas as coisas diferentes a partir de agora. Será que você tem alguma coisa que você precisa se arrepender? Eu tenho. Todos nós temos algum pecado, alguma coisa alguma falha, todos nós falhamos. Então, que o Senhor nos ajude. Então, outra coisa que aconteceu, ele se encheu de temor pelo Senhor. Olha só o que ele disse no versículo 13, na segunda parte do versículo 13, ele diz: a ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito ao nosso respeito. Então ele se encheu de temor do Senhor. Ele falou: mano, a ira de Deus deve ser grande contra nós. Deus deve estar furioso com a gente. Ele encheu de temor, não temor no sentido de, ai meu Deus, Deus vai destruir o povo, não o medo de Deus, mas uma reverência, respeito por Deus. Principalmente uma consciência de quem Deus é e de quem nós somos. A leitura da Bíblia também traz isso, temor do Senhor. Porque quanto mais você lê a Bíblia, mais você enxerga quem você é, e mais você enxerga quem Deus é. Isso nos enche de temor, nos enche de respeito e reverência. Deus, você tem que saber que Deus é santo e perfeito, que Ele tem o poder sobre todas as coisas, o universo pertence a Ele, que Ele odeia o pecado, e que nós não somos nada comparado com Deus. Somos pequenos, fracos, além disso, pecamos, fazemos o que Deus detesta, o que Deus odeia. Ele tem total direito de nos destruir. Então, temor do Senhor é saber isso.
É ter essa consciência. Então, ele se encheu de temor do Senhor. Então, quando você lê a Bíblia, leia com temor, sabendo que ela revela para você um Deus santo e perfeito, e que ela revela quem você na verdade é, um homem fraco, pecador, e que sem Deus não é nada. Então essa deve ser nossa consciência. Outra coisa que aconteceu foi quando eu já li no começo, não vou ler tudo de novo, mas eles foram procurar uma profetisa, e essa profetisa anunciou a palavra do Senhor para aqueles homens, o secretário e o pessoal. E ela disse: assim diz o Senhor, versículo 16, assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre esse lugar e sobre os seus habitantes, tudo que está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. O que acontece aqui? Rei após rei após rei. Israel era dividido no reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, todos os reis eram ímpios. O reino do sul, alguns eram bons, mas a maioria também eram ímpios. São todos homens que se afastaram de Deus, se voltaram para os ídolos, para toda a pecaminosidade possível, toda a impiedade. Mas o Senhor não ficou calado diante disso. O Senhor mandava quem? Profetas. Sempre você vê profetas se levantando e alertando o povo, alertando contra as consequências da desobediência deles. Mas eles sempre ignoravam e continuavam suas práticas idólatras, suas práticas profanas, suas práticas mundanas, e não se voltaram para o Senhor. Então, a terceira coisa que a gente vê é consequência. Consequência para quem ignora a palavra de Deus. Hoje não se fala tanto da ira de Deus, do julgamento de Deus, né? Você vê pregações no YouTube aí, é tudo água com açúcar, né? Motivacional e tal. Mas, irmãos, a verdade é a seguinte: aquele que permanece em desobediência a Deus, que ouve a palavra de Deus e permanece em desobediência, ele está caminhando para a ira de Deus, para a sua própria destruição. E é isso que acontece com esse povo. Não pense que a desobediência à palavra de Deus ficará impune. Talvez você pode pensar que, mas Deus é meu amiguinho. Mas Deus é tão bonzinho, né? Mas eu não vou sofrer consequências porque Deus é tão gracioso, Ele é tão fofo, né? Ele não vai me destruir. Vai sim. Vai sim. Se você permanece na desobediência à palavra de Deus, ouvindo o Evangelho, ouvindo o que Jesus fez por você, e continua negando isso, o teu caminho é a destruição. E todos aqueles também que conhecem a palavra de Deus, mas ainda assim continuam desobedecendo, também enfrentarão a ruína. Isso é um fato. E aí foi o que aconteceu com esse povo. Vez após vez, profeta após profeta, eles ouviam a palavra do Senhor e ignoravam. Até que veio a destruição implacável e não dá nem para falar que Deus não teve misericórdia. Porque Ele mandou vários profetas. Ele mandou vários profetas. Isso é a misericórdia de Deus. Ele mandou várias maneiras de escapar da ira de Deus. Mas eles ignoraram todas. Então, não ignore a palavra de Deus. Deus fala com você através da palavra, ouça e obedeça. Mas, com Josias, Deus teve graça, Deus teve misericórdia. Olha o versículo 19.
Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra esse lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados, amaldiçoados, e você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda essa desgraça que vou trazer sobre este lugar. Então Deus não ignorou o quebrantamento de Josias. Ele não ignorou o fato do rei de Israel, o rei de Judá, se humilhar diante do Senhor e se arrepender pelo pecado do povo. É interessante isso, porque ele poderia simplesmente ignorar. Ele fala assim, o povo está pecando, mas eu estou bem com Deus. Não, ele chorou pelo povo. Ele chorou pela sua nação que estava tão longe do Senhor. E o Senhor viu isso. O Senhor viu isso. Quando você se arrepende, Deus vê isso. E Deus meio que esquece. Não que ele tem problema de amnésia, né? Ou tem algum outro tipo de problema. Mas a graça dele é tão grande, quando você pede perdão e se arrepende, tudo isso fica para trás. Eu fiquei pensando nisso aqui, eu fiquei pensando também em tantas coisas, e é tão bom saber disso. Porque o Senhor deixa para trás, Ele lança nossos pecados no mar do esquecimento. A misericórdia do Senhor é tão grande, que Ele não fica, jogando na nossa cara, Ele simplesmente deixa no mar do esquecimento nossos pecados e nos dá uma nova vida, então. Ele nos dá uma vida diferente. Então, você vê aqui que, de maneira simples, a palavra de Deus salvou Josias. A palavra de Deus salvou Josias da ira de Deus. A ira viria contra todos, menos contra ele, porque ele rasgou as vestes, ele se humilhou, ele chorou, diz ali, ele chorou na presença de Deus. Você chorou na minha presença, eu o ouvi. Então, irmãos, quando você lê a Bíblia, não precisa rasgar suas vestes, mas leia de coração aberto. Talvez você precise chorar, se humilhar, dependendo da sua condição. Você precisa chegar diante de Deus e não rasgar as vestes, mas rasgar o coração com sinceridade. Senhor, o que eu estou fazendo da minha vida? Que caminho é esse que eu estou levando? Que vida cristã é essa que eu estou levando? Senhor, me perdoa, quero começar, quero fazer de novo. Não dá para ficar desse jeito. O Senhor vai ouvir e vai te levar por um caminho diferente, eu tenho certeza disso. Então você vê que houve misericórdia sobre a vida de Josias por causa da palavra de Deus. Então, voltando, quais são mesmo as consequências de ter lido a palavra? Primeiro, Josias foi cheio de convicção e arrependimento. Leia a Bíblia e você vai também ser cheio de convicção do que você tem feito de errado, e vai se arrepender também, de forma que mude de vida. Josias foi cheio de temor. Pela palavra, ele conheceu a Deus. E é pela palavra que a gente conhece a Deus também. E quando a gente conhece a Deus, a gente se enche de temor pelo Deus santo e perfeito que Ele é e por quem nós somos. Ele também, não ele, mas o povo sofreu as consequências da desobediência. Se você tem andado em um caminho de desobediência à palavra de Deus, pare agora, volte, se converta, faça o caminho de retorno para o Senhor. Pare com isso, para que você não sofra as consequências, não sofra com a ira de Deus. E por final,
Todos nós que lemos a palavra de Deus e com o coração aberto, reconhecemos quem Deus é, quem nós somos, nos arrependemos, mudamos de caminho, Deus tem misericórdia e tem uma vida transformada, tem um começo diferente. Você parar hoje, mudar de direção, se arrepender, Senhor, reconheço o que estou fazendo de errado, eu sei que essa não é a tua vontade, eu quero ler tua palavra e ser guiado por ela. Deus tem um novo começo, Deus tem uma vida diferente, Deus tem salvação da sua ira. Todo aquele que ouve o Evangelho e crê é salvo. Você que está ouvindo talvez pela primeira vez, vai ouvir ainda. Jesus ama você, Ele quer te salvar, mas você é um pecador que está longe de Deus e precisa se arrepender. E Ele chama você. Se você negar isso, você vai colher as consequências dessa tua escolha, dessa tua rejeição. Então, irmãos, busquem a misericórdia de Deus através da palavra. Então, o que eu posso dizer para a gente concluir? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Faça o necessário para você ler a Bíblia. Vá hoje para casa e não liga no Fantástico. Ou vai ver as redes sociais, ou qualquer coisa assim. Leia a Bíblia um pouquinho, pelo menos, antes de você dormir. Amanhã, quando você acordar, novamente, leia a Bíblia. Não é difícil. Você não precisa fazer um estudo bíblico ou criar uma pregação. Você só precisa ler. E isso vai te transformar. Coloque a Bíblia na tua rotina. Colocar a Bíblia na tua rotina é colocar Deus na tua rotina. Se você ler a Bíblia de manhã, teu dia vai ser diferente. Se você orar de manhã, seu dia vai ser diferente. E não ignore a palavra de Deus. Não passe um dia sem ler a Bíblia. Novamente, disse no começo, digo agora novamente, se você passa um dia sem ler a Bíblia, é um dia que você está ignorando a voz de Deus. Um dia sem ler a Bíblia é um dia ignorando o que Deus tem para te dizer. Eu não posso, não tem mais muito o que falar, só que é um apelo que você leia a Bíblia. Faça isso hoje, faça isso amanhã, faça isso com frequência, faça isso de capa a capa, comece em Gênesis, leia até Apocalipse uma vez por ano, siga o plano de leitura, compartilhe com seus irmãos, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Uma coisa que sempre me chamou a atenção na Calvary, mesmo antes que eu viesse, foi a prioridade dada para a palavra de Deus. E eu achei isso sempre tão incrível, sempre me chamou muita atenção. E isso é um dos fundamentos, um dos distintivos da Calvary. A pregação expositiva da palavra de maneira sistemática, capítulo por capítulo, versículo por versículo, de forma que seja exposto todo o conselho de Deus. Toda a palavra de Deus exposta, sem viés, sem ideologias, sem indiretas, nada disso. A palavra de Deus sendo exposta de maneira simples e de maneira clara. Nós damos prioridade, assim, para a palavra de Deus. Então, se você faz parte dessa igreja, que na verdade, se você faz parte de outra ou qualquer igreja, também é lógico, você deve dar prioridade na sua vida para a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, eu peço, Deus, nós te pedimos perdão, Pai. Eu te peço perdão, nós pedimos perdão por tudo que temos feito, Deus, com a tua palavra. De certa forma, temos ignorado, temos dado prioridades para outras coisas, outras ocupações, e temos deixado a tua palavra de lado. Eu peço, Deus, que o Senhor leve cada um de nós a lermos a Bíblia, Deus. Falarmos da tua palavra depois do culto, lemos quando chegar em casa, lemos a tua palavra amanhã de manhã.
e que a Tua palavra transforme a nossa vida dessa forma, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Assim como aconteceu, né, com o rei Josias e todo esse despertamento que ele teve, Deus, tudo que ele abriu mão, que ele destruiu na sua vida, no seu povo, por convicção da palavra. Faça isso conosco, Deus. Nos ajuda, me ajuda, Pai, também, quando ler Tua palavra, enxergar as maravilhas da Tua lei, enxergar também quem o Senhor é, a Tua perfeição e a Tua grandeza, e ainda enxergar também quem eu sou. Em nome de Jesus, transforma, Deus, a vida do Teu povo, através da Tua palavra, que Teu povo abra essa palavra, leia, leia e leia, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar para o período da ceia, e você vai vir se servir, enquanto alguns louvores vão ser tocados, e a ceia, ela representa o corpo e o sangue de Jesus, e quando nós fazemos isso, fazemos em memória do Senhor. Quando você se sentir preparado, ore a Deus e venha buscar os elementos e peça para Deus te sondar e verifique, né? Enfim, medite sobre essa palavra, ore sobre o que você acabou de ouvir. Tenha também esse tempo de você processar o que você ouviu e celebre a ceia. Todos são convidados, todos que creem que Jesus Cristo morreu por você. Se você crê nisso, você é convidado a participar da ceia, a celebrar a ceia em nome de Jesus. Amém? Vou orar mais uma vez. Senhor, nós queremos consagrar a Ti também esse momento da ceia, que celebramos a Tua vitória sobre a morte, mas também a Tua morte por nós, Tua morte pelos nossos pecados, Teu sangue que foi derramado, Teu corpo que foi destruído por nossa causa. Em nome de Jesus, nos ajuda a lembrar também desse Teu sacrifício e vivemos uma vida correta, de acordo com o que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém.